Você já parou para pensar no que Deus vê quando olha para você agora, neste exato momento? Não o que sua família vê, não o que seus amigos enxergam, mas o que Deus realmente vê quando seus olhos penetram as camadas da sua alma? Eu preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o desvio espiritual. Há 3 anos, eu estava clinicamente morto. Meu coração parou de bater por 7 minutos completos. Os médicos já tinham coberto meu rosto com um lençol branco. Minha família chorava no corredor do hospital. Mas naqueles 7 minutos, eu vi algo que ninguém deveria ver. Eu vi o inferno se preparando para me receber. E eu vi algo ainda mais chocante. Eu vi que minha história ainda não tinha terminado aos olhos de Deus, naquele momento. Entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, eu ouvi uma voz que ecoava como trovão. A obra que comecei em você ainda não está terminada. Eu estava desviado há 5 anos. 5 anos longe dos caminhos de Deus. 5 anos acreditando que eu tinha perdido minha chance. 5 anos pensando que Deus tinha desistido de mim. Mas o que eu descobri naqueles minutos de morte clínica foi aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Deus nunca desiste. Mesmo quando você desiste de você mesmo, mesmo quando o inferno já está comemorando sua queda, mesmo quando parece que não há mais volta, o que você vai ouvir nos próximos minutos não é apenas um testemunho. É uma revelação urgente para todo desviado, que ainda consegue ouvir a voz de Deus, sussurrando no fundo da consciência. É uma mensagem para aquele que pensa que já foi longe demais. Para aquele que acredita que cometeu o pecado imperdoável. Para aquele que sente que Deus virou as costas. Eu estou aqui hoje respirando, falando com você porque Filipenses 1 versículo 6 não é apenas um versículo bonito para quadrinho de parede. É uma promessa de guerra. É uma declaração de que Deus está comprometido em completar o que Ele começou em você. Não importa quantas vezes você tenha caído. Se você está assistindo a este vídeo agora, não é coincidência. Enquanto eu estava morto, eu vi nomes, vi rostos, vi pessoas que Deus ainda está alcançando. E eu tenho uma mensagem específica para você que se afastou. Sua história ainda não terminou. Escreva nos comentários agora: eu creio no poder da oração. Faça isso como um ato de fé, como uma declaração de guerra contra tudo que te afastou de Deus. Porque o que você vai descobrir aqui vai abalar as estruturas da sua descrença. Durante 23 anos da minha vida, eu servi ao reino das trevas sem nem mesmo saber disso. Eu não nasci em berço de ouro. Nasci numa família evangélica tradicional, onde meu pai era diácono e minha mãe regente do coral da igreja. Eu cresci ouvindo sobre Jesus. Cresci cantando hinos. Cresci memorizando versículos bíblicos. Mas aos 17 anos, algo dentro de mim começou a morrer. Não foi de uma hora para outra. Foi um processo lento e silencioso. Comecei a questionar tudo. Comecei a achar a igreja chata. Comecei a sentir que Deus era distante, frio, desinteressado na minha vida. As orações pareciam ecoar no vazio. A Bíblia parecia um livro de regras impossíveis de seguir. Então eu comecei a me afastar. Primeiro foram os cultos de domingo à noite que eu parei de frequentar, depois os de quarta-feira. Logo, nem nos domingos de manhã eu aparecia mais. Meus pais tentavam conversar, mas eu sempre tinha uma desculpa: trabalho, cansaço, estudos, amigos. A verdade é que eu tinha encontrado outro tipo de vida, uma vida que parecia mais real, mais intensa, mais livre. Comecei a frequentar festas. Comecei a beber. Comecei a experimentar drogas. E com as drogas vieram as companhias erradas. E com as companhias erradas vieram as práticas que eu nunca imaginei que faria. Aos 21 anos, eu estava completamente mergulhado no ocultismo, sem nem perceber. Comecei com coisas que pareciam inofensivas: horóscopo, simpatias, búzios, tarot. Depois vieram as sessões espíritas, as incorporações, as consultas com médiuns. Eu estava buscando respostas, buscando propósito, mas eu estava abrindo portas que nunca deveriam ser abertas. Durante 5 anos, eu vivi nessa escuridão crescente. Minha vida era um caos. Relacionamentos destruídos, vícios cada vez mais profundos, depressão que me consumia, pensamentos suicidas que me visitavam todas as noites. Eu tinha pesadelos terríveis. Acordava com marcas no corpo que eu não sabia de onde vinham,
Sentia presenças no meu quarto. Ouvia vozes que me diziam para desistir de tudo. Minha mãe nunca parou de orar. Ela jejuava todas as sextas-feiras por mim. Ela colocava óleo ungido debaixo do meu travesseiro quando eu não estava em casa. Ela orava em línguas estranhas no meio da madrugada, intercedendo pela minha alma, mas eu zombava dela. Eu ria da fé dela. Eu dizia que ela estava desperdiçando o tempo dela com um Deus que não existia, mas existe algo que eu não sabia naquela época. Algo que eu só descobri quando voltei da morte. Cada oração da minha mãe era uma bomba espiritual explodindo no inferno. Cada jejum dela era uma batalha sendo travada em dimensões que eu não conseguia ver. Cada lágrima dela era registrada no céu como evidência de uma aliança que Deus tinha feito comigo, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. No dia 23 de agosto de 2021, eu sofri uma overdose. Misturei cocaína com álcool numa festa. Meu coração não aguentou. Entrei parada cardíaca. Caí no chão de um apartamento cheio de gente, mas ninguém se importou no início. Pensaram que eu estava apenas desmaiado, bobado de meio. Quando perceberam que eu não estava respirando, já era tarde. A ambulância demorou 15 minutos para chegar. Quando chegou ao hospital, os médicos trabalharam em mim por mais 20 minutos. Aplicaram choques elétricos. Injetaram adrenalina. Fizeram massagem cardíaca até meu peito ficar roxo, mas nada funcionou. Às 2h37 da manhã, eles declararam meu óbito. Cobriram meu corpo. Chamaram minha família para se despedir. Mas aqueles 7 minutos em que eu estive clinicamente morto, foram os 7 minutos mais importantes de toda a minha existência. Porque naqueles 7 minutos, o véu entre o natural e o sobrenatural foi rasgado diante dos meus olhos. E o que eu vi mudou absolutamente tudo. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Eu estou aqui para te contar o que eu vi, o que eu experimentei, e você decide o que fazer com essa informação. Mas eu te digo uma coisa. Depois que você conhece a verdade sobre o mundo espiritual, você nunca mais vive da mesma forma. Nunca mais ora da mesma forma. Nunca mais enxerga o desvio da mesma forma. Porque eu descobri algo aterrorizante. O inferno não espera você morrer para começar a trabalhar na sua destruição. Ele começa no momento em que você se afasta da presença de Deus, e quanto mais longe você vai, mais fácil fica para as trevas te dominarem completamente. Quando meu coração parou de bater, eu não perdi a consciência. Essa é a parte que ninguém te conta sobre a morte. Você não simplesmente apaga como uma luz sendo desligada. Pelo contrário, seus sentidos se amplificam de uma forma que é impossível descrever com palavras humanas. Eu me vi saindo do meu corpo. Eu estava flutuando acima da maca do hospital, olhando para baixo, vendo os médicos desistindo de me reanimar. Via minha mãe sendo segurada por 2 enfermeiras no corredor, gritando meu nome. Via meu pai com o rosto nas mãos, chorando como eu nunca tinha visto ele chorar. E eu queria gritar. Queria dizer que eu estava ali, que eu podia ver tudo, mas nenhum som saía. Então algo começou a me puxar. Não era uma força física. Era como se a própria gravidade tivesse mudado de direção. Eu comecei a ser arrastado para baixo, através do chão, através da terra, através de camadas e camadas de escuridão, que ficavam cada vez mais densas, cada vez mais sufocantes. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Um fedor de enxofre misturado com carne podre, tão forte que eu sentia náusea mesmo sem ter mais um corpo físico. Depois vieram os sons, gritos, milhões de gritos sobrepostos, criando uma sinfonia de desespero que perfurava minha alma. Eram vozes de todas as idades, crianças, jovens, adultos, idosos, todos gritando, ao mesmo tempo. Quando a escuridão finalmente se dissipou, eu estava num lugar que desafia qualquer descrição lógica. Era como se várias dimensões existissem simultaneamente. Eu via corredores intermináveis de celas. Via pessoas presas em correntes de fogo que não consumiam a carne, mas causavam dor eterna. Via lagos de enxofre borbulando. Via criaturas demoníacas andando entre os condenados, zombando, torturando, se deleitando no sofrimento, mas o que me chocou mais não foi o cenário do inferno. Foi o que eu vi acontecendo nos bastidores. Havia salas de estratégia, salas onde demônios se reuniam ao redor de mesas imensas,
planejando a destruição de pessoas específicas. E eu vi meu nome escrito numa dessas salas. Vi meu rosto projetado numa espécie de parede translúcida, cercado de anotações em línguas que eu não conseguia ler, mas de alguma forma compreendia. Eles estavam monitorando minha vida há anos. Desde o momento em que eu comecei a me afastar da igreja, eles sabiam dos meus pontos fracos, sabiam dos meus traumas de infância, sabiam dos meus medos secretos, e estavam usando tudo isso contra mim de forma sistemática e calculada. Eu vi um demônio específico, que tinha sido designado para mim. Era alto, com olhos que ardiam como brasas. Ele segurava um pergaminho, onde estava registrada cada decisão que eu havia tomado para me afastar de Deus, cada culto que eu faltei, cada Bíblia que eu joguei no canto do quarto, cada zombaria que eu fiz da fé da minha mãe. Tudo estava documentado com precisão assustadora. Então eu ouvi a conversa entre eles. O demônio designado para mim estava relatando para seus superiores: ele está pronto. 5 anos de trabalho deram resultado. Ele não ora mais, não lê a palavra mais, não congrega mais. As drogas dominaram completamente. Os pensamentos suicidas estão mais fortes a cada dia. É questão de tempo até ele tomar a decisão final. Mas então aconteceu algo que deixou todos aqueles demônios visivelmente perturbados. Uma luz começou a rasgar a escuridão. Não era uma luz física, era algo mais poderoso. E com essa luz veio um som, o som de alguém orando. Era a voz da minha mãe. Eu a ouvi claramente, como se ela estivesse ao meu lado. Mesmo sabendo que ela estava no hospital, a quilômetros daquele lugar de tormento, ela estava orando em línguas. Palavras que eu não entendia, mas que causavam um efeito devastador naquele ambiente. Os demônios começaram a se contorcer. Alguns caíram no chão, gritando, outros correram para se esconder. O demônio que estava designado para mim rugiu de raiva. Aquela mulher de novo. Quantas vezes teremos que suportar essas orações? Ele já é nosso. Ele já escolheu nosso lado. Foi aí que eu entendi algo que mudaria minha percepção para sempre. As orações da minha mãe não eram apenas palavras bonitas subindo ao céu. Eram armas. Eram bombas espirituais explodindo no reino das trevas. Cada palavra pronunciada em oração era como ácido sendo derramado sobre as estratégias demoníacas. Cada lágrima derramada era como um terremoto abalando as estruturas do inferno. Eu vi isso com meus próprios olhos. Vi o pergaminho com minhas informações começar a pegar fogo. Vi as anotações sobre meus pontos fracos se apagarem. Vi as correntes que já estavam preparadas para me prender eternamente começarem a se desfazer. E então eu vi algo ainda mais impressionante. Vi outras salas, centenas delas, milhares delas, cada uma dedicada a uma pessoa diferente. Vi jovens que eu conhecia da igreja. Vi tios e primos que tinham se desviado. Vi celebridades famosas e políticos. Vi pastores que haviam caído. Todos tinham salas dedicadas a eles. Todos tinham demônios trabalhando dia e noite para garantir sua destruição eterna. Mas em algumas dessas salas, eu via a mesma coisa acontecendo. Luzes rasgando a escuridão. Orações de mães, pais, avós, amigos, irmãos em Cristo, que não desistiam. E cada oração causava o mesmo efeito devastador. Demônios em pânico. Estratégias sendo destruídas. Correntes sendo quebradas. Eu vi o caso específico de um jovem que estava à beira do suicídio. Os demônios já tinham preparado tudo. Ele estava no 10º andar de um prédio pronto para pular. Mas sua avó, uma senhora de 80 anos, estava em casa orando. Ela nem sabia onde o neto estava naquele momento. Mas ela estava orando. E aquela oração simples, Senhor, proteja meu neto, criou uma barreira invisível. O jovem não conseguiu pular. Algo o segurou. Ele caiu de joelhos chorando, sem entender o que tinha acontecido. Eu vi casos de pessoas viciadas em drogas que de repente, no meio de uma crise de abstinência, sentiam uma paz inexplicável tomar conta delas. E quando eu olhava para o mundo espiritual, eu via que alguém estava orando por elas naquele exato momento. A oração não era coincidência. Era intervenção divina, ativada pela intercessão de alguém que se importava. Mas eu também vi o inverso. Vi pessoas que não tinham ninguém orando por elas. Pessoas que tinham se afastado completamente e cujas famílias tinham desistido. E nesses casos, os demônios trabalhavam sem nenhuma resistência. Eles tinham liberdade total para manipular pensamentos, para induzir vícios,
para criar situações que levariam aquelas pessoas à destruição total. Vi um homem de negócios bem-sucedido que ninguém imaginaria estar em risco espiritual, mas ele tinha se afastado de Deus há décadas, focado apenas em acumular riquezas. E eu vi demônios plantando pensamentos na mente dele, pensamentos de paranoia, de medo de perder tudo, de desconfiança de todos ao redor. E esses pensamentos o estavam levando lentamente à loucura. Vi uma jovem que tinha crescido na igreja, mas que agora vivia uma vida dupla. Nas redes sociais, ela postava versículos e fotos de cultos, mas em secreto, estava envolvida em relacionamentos destrutivos e práticas que ela sabia serem erradas. E os demônios riam dela. Riam, porque sabiam que aquela hipocrisia estava criando uma prisão espiritual da qual ela não conseguiria sair sozinha. O que eu estava vendo não era um filme de terror. Não era imaginação. Era a realidade do mundo espiritual funcionando paralelamente ao mundo físico. E a verdade mais chocante é que a maioria das pessoas vive completamente alheia a essa guerra que está sendo travada por suas almas todos os dias. Enquanto eu observava tudo aquilo horrorizado, entendendo finalmente a magnitude da minha situação, eu ouvi novamente a voz da minha mãe, orando. Mas dessa vez ela disse algo específico. Ela disse: Senhor, eu sei que meu filho está longe. Eu sei que ele me despreza. Eu sei que ele zomba da minha fé. Mas eu declaro que a obra que o Senhor começou nele não pode ficar inacabada. Eu tomo posse de Filipenses 1 versículo 6. O Senhor que começou a boa obra, nele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quando ela pronunciou aquele versículo, algo extraordinário aconteceu no mundo espiritual. As paredes daquela sala onde minha sentença estava sendo preparada começaram a rachar. Uma luz intensa invadiu o ambiente. E todos os demônios fugiram em terror. O pergaminho com meu nome foi completamente consumido por aquela luz. E foi nesse momento que eu compreendi a verdade mais importante da minha vida. Deus não desiste dos seus filhos, mesmo quando eles desistem deles mesmos. Escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Faça isso agora, porque essa oração simples tem poder para rasgar o véu entre o natural e o sobrenatural na sua vida. Tem poder para te mostrar a realidade da guerra que está sendo travada por você neste exato momento. Depois que aquela luz consumiu o pergaminho com meu nome, eu pensei que seria libertado daquele lugar. Pensei que voltaria imediatamente ao meu corpo no hospital. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi ainda mais intenso e transformador do que tudo que eu tinha visto até aquele momento. Eu fui transportado para outro lugar. Não era mais o inferno com seu fedor e seus gritos. Mas também não era o céu. Era uma espécie de vale enorme, coberto de neblina, onde milhões de pessoas caminhavam sem direção. Elas pareciam estar em transe. Andavam em círculos, tropeçavam, caíam, levantavam e continuavam andando sem propósito algum. Quando olhei mais atentamente para aquelas pessoas, reconheci muitas delas. Eram pessoas que eu conhecia. Pessoas que um dia frequentaram a igreja comigo. Pessoas que um dia cantaram louvores. Pessoas que um dia levantaram as mãos em adoração, mas agora estavam ali, naquele vale de neblina, completamente perdidas. Eu vi um rapaz que tinha sido líder de jovens na minha igreja. Ele estava ali, cambaleando, com o olhar vazio. Eu tentei gritar seu nome, mas ele não me ouvia. Tentei tocá-lo, mas minha mão atravessava seu corpo como se ele fosse feito de fumaça. E então eu entendi. Aquilo não era literalmente o inferno ainda. Era o estado espiritual dessas pessoas enquanto elas ainda estavam vivas. Elas estavam tecnicamente vivas no mundo físico, mas espiritualmente já estavam mortas, vagando sem rumo, sem propósito, sem conexão com Deus. E o mais aterrorizante é que elas não percebiam onde estavam. Elas achavam que estavam bem. Achavam que estavam apenas vivendo suas vidas normalmente. Mas espiritualmente, estavam naquele vale de morte, sendo lentamente conduzidas para o abismo eterno. Eu vi uma mulher que tinha sido professora da escola dominical. Ela tinha ensinado a palavra de Deus para centenas de crianças. Mas agora estava ali, com roupas rasgadas espiritualmente, com feridas que sangravam uma substância escura, e ao redor dela, demônios sussurravam mentiras. Deus te abandonou. Você não tem mais jeito. Você pecou demais. Você foi longe demais.
e ela acreditava. Eu via em seus olhos que ela acreditava em cada palavra daquelas mentiras. E quanto mais ela acreditava, mais fundo ela afundava naquele vale. O chão debaixo dos pés dela estava literalmente se abrindo, criando um buraco que a puxava para baixo, para as profundezas do inferno que eu tinha visto antes. Foi então que eu comecei a gritar. Não um grito físico, mas um grito da alma. Deus, por favor, essas pessoas não merecem isso, elas te serviram. Elas pregaram seu nome. Como podem estar aqui? E foi aí que ouvi a voz. Não era audível no sentido tradicional. Era uma voz que reverberava dentro de mim, que sacudia cada fibra do meu ser. Era uma voz cheia de autoridade, mas também cheia de tristeza profunda. A voz disse: eles me conheceram, mas me abandonaram. Eles provaram da minha bondade, mas escolheram o mundo. Eles tinham a luz, mas preferiram as trevas. E agora estão colhendo o que plantaram. Eu tentei argumentar. Mas, Senhor, e a misericórdia? E o perdão? E a graça? E a voz respondeu com palavras que perfuraram minha alma. A misericórdia está disponível. O perdão está disponível. A graça está disponível. Mas eles precisam voltar. Precisam se arrepender. Precisam clamar. A porta ainda está aberta, mas eles precisam dar o passo em direção a ela. Eu não forço ninguém a me amar. Eu não forço ninguém a me escolher. Então eu vi algo que me partiu completamente. Eu vi Jesus, não como as pinturas mostram, não como eu imaginava na minha mente de criança. Eu vi Jesus andando naquele vale, entre aquelas pessoas perdidas. E ele chorava. Lágrimas caíam do rosto dele enquanto ele tentava tocar aquelas pessoas, tentava chamá-las, tentava acordá-las do transe em que estavam. Mas a maioria não o via. Não, estavam tão mergulhadas nas mentiras do inimigo, tão endurecidas pelo pecado, tão anestesiadas pela religiosidade vazia que tinham praticado antes, que não conseguiam perceber a presença dele ali, mas havia alguns que ouviam, poucos, mas havia. E quando ouviam e se viravam em direção a ele e algo sobrenatural acontecia, a neblina ao redor deles se dissipava instantaneamente. As feridas espirituais começavam a cicatrizar, o chão que estava se abrindo debaixo dos pés deles se fechava. E eles começavam a chorar, um choro de alívio do libertacaio, de esperança restaurada. Eu vi Jesus abraçar cada um deles, e naquele abraço, anos de dor, de culpa, de vergonha, de condenação, eram lavados. Era como se eles estivessem sendo recriados do zero, como se estivessem nascendo de novo ali mesmo. E então Jesus se virou e olhou diretamente para mim. Aquele olhar atravessou minha alma. Não era um olhar de condenação. Era um olhar de amor tão intenso que era quase insuportável. Era como se ele estivesse dizendo sem palavras: você também pode escolher. Você também pode voltar. A obra que comecei em você não precisa ficar inacabada. Eu caí de joelhos naquele vale, e pela primeira vez em 5 anos, eu orei de verdade. Não foi uma oração bonita. Não foi uma oração teológica. Foi um grito desesperado. Jesus, eu não quero ficar aqui. Eu não quero terminar no inferno. Por favor, me dá mais uma chance. Por favor, completa a obra que o Senhor começou em mim. E quando eu pronunciei aquelas palavras, tudo ao meu redor começou a se transformar. O vale começou a desaparecer. A neblina se dissipou. E eu me vi sendo puxado para cima, para longe daquele lugar de morte. Mas antes de sair completamente, Jesus falou comigo uma última vez. E essas palavras ficaram gravadas na minha alma como fogo. Eu vou te devolver a vida. Mas não é apenas para você ser salvo. É para você contar o que viu. É para você alertar os desviados. É para você lembrar ao meu povo que eu nunca desisto deles, mas que eles precisam dar o passo de volta para mim. O tempo está se esgotando. A porta ainda está aberta, mas não ficará aberta para sempre. E então, ele me mostrou algo que me deixou sem palavras. Ele me mostrou pessoas específicas, pessoas que eu conhecia, pessoas que estavam vivas naquele momento, mas que estavam a um passo de cruzar a linha de onde não há retorno. Ele me mostrou um amigo de infância que estava planejando suicídio para a semana seguinte. Me mostrou uma prima que estava grávida e pensando em abortar. Me mostrou um tio que estava prestes a assinar um pacto explícito com entidades demoníacas em troca de sucesso financeiro. E Jesus me disse: quando você voltar, você vai falar com eles. Você vai alertá-los.
Alguns vão ouvir, outros vão zombar, mas o sangue deles não estará nas suas mãos, porque você terá cumprido sua missão. Naquele momento, uma luz ofuscante me envolveu. Senti uma força poderosa me puxando com velocidade incrível. Senti como se estivesse atravessando camadas e camadas de dimensões. Ouvi sons de batalha espiritual. Ouvi demônios gritando em fúria, tentando me puxar de volta. Mas a luz era mais forte. A oração da minha mãe era mais forte. A vontade de Deus era mais forte. E de repente, senti uma dor lancinante no peito. Meus pulmões se encheram de ar violentamente. Meu coração voltou a bater como um tambor descontrolado. Meus olhos se abriram de forma abrupta, e eu vi o teto do hospital. Vi os médicos ao meu redor com expressões de choque absoluto. Vi as máquinas apitando loucamente, e ouvi um dos médicos gritar. Ele voltou. Não é possível. Ele estava morto há 7 minutos! Mas eu mal conseguia processar o que estava acontecendo ao meu redor fisicamente. Porque minha mente ainda estava processando tudo que eu tinha visto, tudo que eu tinha ouvido, tudo que Jesus tinha me mostrado e me ordenado fazer. Eu tentei falar, mas só consegui sussurrar. A obra não está terminada. Deus não desiste. A obra não está terminada. Os médicos pensaram que eu estava delirando, por causa da falta de oxigênio no cérebro. Mas eu sabia exatamente o que estava dizendo. Eu estava declarando a promessa de Filipenses 1, versículo 6. Eu estava declarando que aquele que começou a boa obra em mim, haveria de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E naquele momento, deitado naquela maca de hospital, com minha mãe entrando na sala aos prantos, e eu fiz um voto. Eu prometi a Deus que se Ele me desse força, se Ele me desse oportunidade, eu contaria minha história para todo desviado que cruzasse meu caminho. Eu alertaria sobre a realidade do inferno. Eu revelaria as estratégias do inimigo. E eu proclamaria a promessa de que Deus nunca desiste dos seus filhos. Porque a verdade mais poderosa que eu aprendi naqueles 7 minutos fora do corpo é esta. Não importa quão longe você foi. Não importa quão fundo você caiu. Não importa quantas vezes você decepcionou a Deus. Se há ainda um fio de vida em você, se há ainda um lampejo de desejo por Deus no fundo da sua alma, a obra não está terminada. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está lutando por você. Deus ainda está esperando você dar o passo de volta para Ele. Mas eu também preciso te dizer a parte difícil. A parte que ninguém quer ouvir, mas que é absolutamente crucial. Você precisa dar esse passo. Deus não vai forçar você. Ele não vai invadir seu livre-arbítrio. Ele vai estender a mão, vai chamar, vai enviar pessoas para orar por você, vai criar circunstâncias para te acordar. Mas no final, você precisa escolher voltar. E o tempo para essa escolha não é infinito. Eu vi pessoas naquele vale que já não conseguiam mais ouvir a voz de Deus. Não porque Deus tivesse parado de falar, mas porque elas tinham endurecido tanto o coração. Tinham resistido tanto ao Espírito Santo, que chegaram a um ponto de onde não há retorno. Não deixe isso acontecer com você. Não espere até ser tarde demais. Não pense que você tem todo o tempo do mundo, porque você não tem, nenhum de nós tem. Compartilhe este vídeo, agora. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está desviada, com aquele amigo que abandonou a fé, com aquele familiar que está caminhando rumo à destruição. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para acordar alguém, antes que seja tarde demais. Os primeiros dias depois que voltei da morte foram os mais difíceis da minha vida. Fisicamente, meu corpo estava destruído. Os médicos disseram que eu tinha sofrido danos cerebrais, por causa da falta de oxigênio. Disseram que eu provavelmente teria sequelas permanentes. Disseram que eu tinha sorte de estar vivo, mas que minha qualidade de vida nunca mais seria a mesma. Mas o que os médicos não sabiam é que meu corpo físico não era meu maior problema. Era minha alma. Era meu espírito. Eu tinha voltado do inferno, mas o inferno não tinha me soltado completamente. As marcas espirituais daqueles 5 anos de desvio ainda estavam em mim. Os vícios ainda gritavam dentro de mim. Os demônios que tinham tido acesso à minha vida ainda rondavam, furiosos porque eu tinha escapado das garras deles. Nas primeiras noites no hospital, eu tinha pesadelos aterrorizantes. Sonhava que estava de volta naquele vale de neblina. Sonhava que os demônios vinham me buscar. Acordava suando frio, gritando, com as enfermeiras correndo para o meu quarto pensando que eu estava tendo convulsões. Minha mãe não saía do meu lado. Ela orava sem parar.
Às vezes eu acordava de madrugada e a via ali, sentada na cadeira ao lado da minha cama, com a Bíblia aberta no colo, orando em línguas tão baixinho que era quase um sussurro. Mas eu podia sentir o poder daquelas orações. Podia sentir a atmosfera do quarto mudando quando ela orava. Eu contei para ela o que tinha visto. Contei sobre o inferno, sobre o vale, sobre Jesus. E ela chorou, como eu nunca tinha visto ela chorar antes. Não era choro de tristeza, era choro de gratidão. Era choro de alguém que tinha jejuado e orado durante 5 anos sem ver resultado. E agora finalmente via a resposta das orações dela se materializando. Ela me disse algo que ficou marcado para sempre. Filho, eu nunca duvidei, mesmo quando você me xingava. Mesmo quando você dizia que Deus não existia, mesmo quando você chegava em casa drogado e me olhava com ódio, eu nunca duvidei. Porque Filipenses 1 versículo 6 não é uma sugestão, é uma promessa, é um decreto, é uma aliança. E Deus não quebra alianças. Quando recebi alta do hospital, 10 dias depois, eu voltei para casa completamente diferente. Mas a transformação não foi automática. Não foi mágica, foi um processo doloroso, intenso e muitas vezes brutalmente difícil. Os primeiros dias em casa foram uma guerra. Meus amigos antigos começaram a me ligar. Queriam saber se eu estava bem, queriam marcar de sair. Queriam que eu voltasse para as festas, para as baladas, para o estilo de vida que eu tinha antes. E uma parte de mim queria aceitar. Os vícios gritavam dentro de mim. Meu corpo pedia a cocaína, minha mente pedia o álcool. Era como se cada célula do meu ser estivesse em abstinência. Mas toda vez que eu pensava em voltar, eu me lembrava do que tinha visto. Me lembrava daquelas salas no inferno, onde demônios planejavam a destruição de pessoas. Me lembrava daquele vale de neblina, cheio de desviados vagando sem rumo. Me lembrava do olhar de Jesus. E aquela lembrança era mais forte do que qualquer vício. Eu bloqueei todos os contatos antigos. Apaguei números de telefone. Deletei redes sociais, cortei todos os laços, com tudo que tinha me levado para longe de Deus. Foi doloroso, foi solitário. Teve momentos em que eu quis desistir, mas eu sabia que não tinha outra escolha. Era isso ou voltar para aquele caminho de destruição. Minha mãe me levou para a igreja na primeira quarta-feira, depois que recebi alta. Eu estava nervoso. Não tinha pisado numa igreja havia 5 anos. Não sabia como seria recebido. Não sabia se as pessoas me julgariam, se olhariam para mim com desprezo por ter me desviado. Mas quando entrei naquela igreja e me sentei no último banco, algo sobrenatural aconteceu. O pastor, que não sabia da minha história, que não sabia que eu estava ali, começou a pregar exatamente sobre Filipenses 1 versículo 6. Ele falou sobre a obra inacabada de Deus. Falou sobre como Deus nunca desiste dos seus filhos. Falou sobre transformação, sobre restauração, sobre recomeço. E quando ele fez o apelo, no final da pregação, eu não consegui ficar sentado. Minhas pernas se moveram sozinhas. Caminhei até a frente da igreja chorando, e quando o pastor colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, eu senti algo se quebrando dentro de mim. Era como se correntes invisíveis estivessem sendo despedaçadas, como se prisões espirituais estivessem sendo abertas, como se anos de escuridão estivessem sendo expulsos em segundos. E o Tsai Show não foi teatro, não foi emocionalismo vazio, foi o poder de Deus me atingindo de uma forma que meu corpo físico não conseguiu suportar. E ali, prostrado no chão daquela igreja, eu experimentei libertação real. Vícios que tinham me escravizado por anos perderam completamente o poder naquele momento. Pensamentos suicidas que me atormentavam todas as noites simplesmente desapareceram. Depressão que parecia ser parte permanente de quem eu era foi arrancada pela raiz. Quando me levantei daquele chão, eu era uma nova criação, não metaforicamente. Literalmente, algo tinha morrido em mim. E algo novo tinha nascido. Os dias seguintes foram de aprendizado intenso. Eu mergulhei na Bíblia como nunca tinha feito antes. Lia 5, 6, 7 horas por dia. Cada palavra parecia saltar das páginas e penetrar minha alma. Versículos que eu tinha decorado quando criança, mas que nunca tinham feito sentido, agora explodiam com significado e poder. Eu comecei a orar de verdade. Não orações decoradas, não orações religiosas vazias, mas conversas reais com Deus. E pela primeira vez na vida,
Eu ouvia respostas, não audíveis sempre, mas no espírito, impressões fortes, direções claras, revelações sobre situações que eu precisava resolver. Jesus me tinha mandado falar com pessoas específicas que ele tinha me mostrado. E eu obedeci. Foi assustador, foi desconfortável, mas eu obedeci. Liguei para meu amigo de infância que estava planejando suicídio. Contei para ele tudo o que tinha visto. Contei sobre o Vale dos Desviados, sobre o inferno que estava esperando por ele se ele tomasse aquela decisão. Ele chorou no telefone. Disse que tinha comprado a corda. Disse que já tinha escrito a carta de despedida. Disse que era exatamente naquela semana que ele ia fazer. Mas depois da nossa conversa ele destruiu tudo. Voltou para Deus. Hoje ele é líder de jovens numa igreja e ajuda outros jovens que lutam contra pensamentos suicidas. Procurei minha prima que estava pensando em abortar. Falei com ela sobre o valor da vida, sobre o plano de Deus, sobre como o inimigo queria destruir aquela criança antes mesmo dela nascer, porque Deus tinha um propósito para ela. Ela decidiu ter o bebê. Hoje aquela criança tem 3 anos e é a alegria da família. E minha prima voltou para os caminhos de Deus. Fui atrás do meu tio que estava prestes a fazer pacto com entidades demoníacas. Contei para ele o que eu tinha visto nos bastidores do inferno. Contei sobre como aqueles pactos sempre custam mais do que o benefício que trazem. Ele ficou furioso comigo no início. Me mandou embora da casa dele. Mas 3 semanas depois, ele me ligou chorando, dizendo que tinha tido um sonho onde viu exatamente o que eu tinha descrito. Ele rompeu com tudo, queimou todos os objetos de ocultismo que tinha e voltou para Deus. Cada pessoa que eu alcançava era uma vitória contra o inferno. Cada desviado que voltava era uma derrota para os demônios que tinham planejado a destruição deles. Depois da minha experiência, meus olhos espirituais tinham sido abertos de uma forma que eu não sabia ser possível. Eu não via demônios fisicamente o tempo todo, mas eu discernia a presença deles. Sentia quando alguém estava sob opressão espiritual. Percebia quando uma conversa tinha propósito divino. E quanto mais eu obedecia ao chamado que Jesus tinha me dado, mais eu via minha própria transformação se consolidando. Não era apenas sobre não usar drogas mais. Não era apenas sobre frequentar a igreja. Era sobre uma mudança completa de identidade. Eu não era mais aquele homem que tinha morrido na mesa do hospital. Eu era uma nova criação. As coisas velhas tinham passado. Tudo tinha se tornado novo. Mas eu também aprendi algo crucial nesse processo. A transformação não é responsabilidade apenas de Deus. É uma parceria. Deus faz a parte dele. Ele dá o poder, ele dá a graça, ele dá a força. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Precisamos escolher todos os dias nos afastar do pecado. Precisamos escolher todos os dias buscar a presença dele. Precisamos escolher todos os dias renovar nossa mente com a palavra. Teve dias que foram mais difíceis do que outros. Teve dias que os vícios tentaram voltar com força total. Teve dias que os pensamentos antigos voltaram a gritar na minha cabeça. Teve dias que eu quis desistir. Mas nesses dias eu me lembrava da promessa. Me lembrava de Filipenses 1, versículo 6. Me lembrava que aquele que começou a boa obra em mim era fiel para completá-la. E quanto mais eu me apegava a essa promessa, mais eu via evidências dela se manifestando na minha vida. Portas que tinham se fechado por causa do meu passado começaram a se abrir. Relacionamentos que tinham sido destruídos começaram a ser restaurados. Sonhos que tinham morrido começaram a ressuscitar. 6 meses depois da minha experiência de morte, eu estava completamente livre de todos os vícios. Um ano depois, eu estava servindo ativamente na igreja. 2 anos depois, eu estava pregando em eventos de jovens. 3 anos depois, estou aqui compartilhando essa mensagem com você. E eu te digo com toda a convicção: se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você. Se Deus não desistiu de mim quando eu estava à beira do inferno, Ele não vai desistir de você. A obra que Ele começou em você não está terminada. Não importa onde você está agora. Não importa o que você fez. Não importa quão fundo você caiu. Deus está chamando você de volta. Ele está esperando você dar o passo. E se você dar esse passo hoje, a transformação que começou na minha vida pode começar na sua também. Escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem,
Compartilhe este vídeo agora. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar uma vida. Depois de tudo que eu passei, depois de ter visto os bastidores do mundo espiritual, eu aprendi lições que mudaram completamente a forma como eu vivo minha fé. E eu preciso compartilhar essas lições com você, porque elas podem fazer a diferença entre vitória e derrota na sua jornada espiritual. A primeira coisa que eu aprendi é sobre o poder real da oração. Quando eu vi aquelas salas no inferno onde demônios planejavam a destruição de pessoas, e quando vi como as orações da minha mãe, literalmente, destruíam aqueles planos, eu entendi que oração não é ritual religioso. Oração não é formalidade. Oração não é repetição de palavras bonitas. Oração é guerra espiritual. Cada vez que você ora por alguém, você está lançando bombas no reino das trevas. Cada vez que você intercede por um desviado, você está quebrando correntes invisíveis. Cada vez que você clama em línguas, você está causando pânico nos demônios que trabalham contra aquela pessoa. Isso não é exagero. Isso não é linguagem emocional. Isso é realidade espiritual. Mas existe uma diferença entre oração eficaz e oração vazia. E essa diferença é crucial. Oração eficaz não tem a ver com volume. Não tem a ver com quantidade de palavras. Não tem a ver com eloquência. Oração eficaz tem a ver com 3 elementos: fé, persistência e autoridade. Fé significa que você acredita que Deus está ouvindo e que Ele vai responder. Não é esperança vaga. É convicção absoluta. É orar sabendo que aquilo que você está pedindo já está sendo trabalhado no mundo espiritual, mesmo que você ainda não veja a manifestação no mundo físico. Persistência significa que você não desiste. Minha mãe orou por mim durante 5 anos, sem ver nenhum resultado visível. Pelo contrário, o sol piorava. Mas ela não desistiu. E foi essa persistência que manteve uma proteção espiritual sobre mim, mesmo quando eu estava fazendo de tudo para me destruir. Autoridade significa que você sabe quem você é em Cristo. Você não ora como um mendigo implorando favores. Você ora como um filho conversando com o Pai. Você ora sabendo que tem direito legal de reivindicar as promessas da palavra. Você ora sabendo que o nome de Jesus tem poder absoluto sobre qualquer força demoníaca. Quando você junta esses 3 elementos, fé, persistência e autoridade, suas orações se tornam armas devastadoras contra o inferno. E eu vi isso com meus próprios olhos. Vi orações simples, de pessoas simples, causando mais estrago no reino das trevas do que qualquer outra coisa. A segunda lição que aprendi é sobre a importância de vigiar. Jesus disse para vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. E agora eu entendo por quê. O inimigo não ataca de forma aleatória. Ele estuda você. Ele conhece seus pontos fracos. Ele sabe em que momento você está mais vulnerável. E ele planeja os ataques dele com precisão cirúrgica. Eu vi isso naquelas salas de estratégia demoníaca. Eles tinham informações detalhadas sobre cada pessoa. Sabiam que horas você estava mais sozinho. Sabiam que tipo de pensamento te deixava mais fraco. Sabiam que tipo de pessoa podia te influenciar negativamente. E usavam tudo isso contra você. Vigiar significa estar atento aos padrões. Se você percebe que toda vez que fica sozinho à noite você é bombardeado com pensamentos ruins, não é coincidência. Se você percebe que toda vez que conversa com determinada pessoa, você sente vontade de voltar para os velhos hábitos, não é acaso. Se você percebe que toda vez que passa por determinado lugar, você sente opressão espiritual, não é imaginação. São ataques estratégicos. E a única forma de vencer esses ataques é rir com reclose e tomar atitudes práticas para evitá-los. Não fique sozinho naqueles horários. Ore com mais intensidade naqueles momentos. Corte relacionamento com aquelas pessoas. Evite aqueles lugares. Parece simples, mas funciona. A terceira lição é sobre a importância de se alimentar espiritualmente. Seu espírito precisa de alimento tanto quanto o seu corpo. E o alimento do espírito é a palavra de Deus. Não é opcional. Não é para quando você tem tempo. É diário. É essencial. É questão de sobrevivência espiritual. Quando eu estava desviado, eu passava 5 anos sem ler a Bíblia. E meu espírito estava literalmente morrendo de fome. Eu não percebia, mas estava. E um espírito faminto é um espírito fraco. E um espírito fraco não consegue resistir aos ataques do inimigo. Depois que voltei,
Eu comecei a devorar a palavra, e quanto mais eu lia, mais forte eu ficava espiritualmente. Tentações que antes me derrubavam facilmente, agora não tinham mais poder sobre mim, porque a palavra dentro de mim era mais forte do que qualquer ataque de fora. Você não precisa ler a Bíblia inteira de uma vez. Você não precisa entender tudo, mas você precisa ler todos os dias. Mesmo que seja um capítulo, mesmo que seja um salmo, mesmo que seja um versículo, mas leia. Medite naquilo. Deixe aquilo penetrar seu espírito, e você vai ver a diferença. A quarta lição é sobre a importância da comunhão. Você não foi criado para viver a vida cristã sozinho. Você precisa de outros crentes ao seu redor. Você precisa de uma igreja local onde você possa ser pastoreado, onde você possa crescer, onde você possa servir. Um dos maiores erros que eu cometi quando me desviei foi me isolar. Parei de congregar. Parei de ter comunhão com outros crentes. E isso me deixou vulnerável. Porque quando você está sozinho, você é um alvo fácil. Mas quando você está conectado com o corpo de Cristo, você tem cobertura espiritual. Você tem pessoas orando por você. Você tem pessoas que vão te alertar quando você começar a se desviar. Eu sei que muita gente usa a desculpa de que a igreja está cheia de hipócritas. E pode até estar, mas isso não muda o fato de que você precisa da igreja. Você não vai para a igreja por causa das pessoas. Você vai por causa de Deus. Você vai porque é lá que o Espírito Santo se move de forma corporativa. Você vai porque é lá que você recebe ensinamento, correção, direção. A quinta lição é sobre preparação para a eternidade. Essa foi talvez a mais impactante de todas. Quando eu vi o inferno e vi aquele vale de desviados, eu entendi que a eternidade é real, não é conceito teológico abstrato. É destino literal que todos nós vamos enfrentar. E o que determina onde você vai passar a eternidade não é se você nasceu em família cristã. Não é se você foi batizado. Não é se você frequentou a igreja quando criança. O que determina é sua escolha pessoal de seguir ou rejeitar a Jesus. É sua decisão de se arrepender e viver uma vida de obediência a Ele. Eu vi pessoas no inferno que tinham sido religiosas, que tinham ido à igreja a vida toda, mas que nunca tiveram um relacionamento real com Jesus. Viveram uma vida de religiosidade vazia, do aparências, do hipocrisia. E quando morreram, descobriram tarde demais que religião não salva. Só Jesus salva. Por isso eu te pergunto agora com toda sinceridade: você está preparado para a eternidade? Se você morresse hoje, você tem certeza absoluta de onde passaria a eternidade? Não certeza baseada em esperança vaga, mas certeza baseada numa relação real com Jesus Cristo. Se você não tem essa certeza, você precisa resolver isso hoje. Não semana que vem, hoje, porque você não sabe se vai ter amanhã. Eu não sabia que naquela noite de 23 de agosto eu ia ter uma overdose. Eu não estava planejando morrer, mas aconteceu. E se as orações da minha mãe não estivessem me cobrindo, se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu estaria no inferno agora. A sexta lição é sobre restituição. Quando você volta para Deus depois de um período de desvio, você precisa fazer restituição, precisa consertar o que foi quebrado, precisa pedir perdão para quem você magoou, precisa devolver o que você pegou, precisa limpar a bagunça que você fez. Isso não é fácil. É constrangedor, é humilhante, mas é necessário, porque enquanto você não resolver as pendências do passado, elas vão continuar te prendendo. Vão continuar dando legalidade para o inimigo te acusar. Vão continuar bloqueando suas bênçãos. Eu tive que fazer isso. Tive que pedir perdão para meus pais, por tudo que os fiz passar. Tive que pedir perdão para pessoas que eu magoei quando estava drogado. Tive que devolver coisas que eu tinha roubado. Tive que romper pactos que eu tinha feito sem saber no mundo espiritual. Foi doloroso, mas foi libertador. A sétima lição é sobre testemunho. Quando Deus te restaura, quando Ele completa a obra que começou em você, você tem uma responsabilidade. A responsabilidade de contar sua história, de testemunhar o que Deus fez, de alcançar outros que estão no mesmo buraco onde você estava. Seu testemunho tem poder, mais poder do que você imagina. Porque quando você conta como Deus te tirou das trevas, você está dando esperança para alguém que está nas trevas agora. Você está mostrando que é possível sair, que é possível recomeçar, que Deus não desiste.
Foi por isso que Jesus me mandou de volta. Não foi apenas para eu ser salvo, foi para eu ser instrumento de salvação para outros. E cada pessoa que ouve minha história e decide voltar para Deus, é uma vitória contra o inferno. É um nome a menos naquelas salas de estratégia demoníaca. É uma alma a menos destinada para o lago de fogo. Por isso eu te desafio agora. Se Deus já fez algo na sua vida, conte. Não tenha vergonha. Não se preocupe com o que vão pensar. Conte, porque sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para tomar a decisão de voltar para Deus. E se você é esse alguém que precisa voltar, não espere mais. Não continue adiando. Não continue achando que você vai resolver sua vida primeiro para depois voltar para Deus. Você nunca vai conseguir resolver sozinho. Você precisa de Deus para te ajudar a resolver. Volte hoje, agora enquanto você ainda pode. Enquanto seu coração ainda não endureceu completamente. Enquanto o Espírito Santo ainda está te convencendo, enquanto a porta ainda está aberta. Porque eu te garanto, com base em tudo que eu vi, Deus está esperando você. Ele não desistiu. Ele não virou as costas. Ele não te esqueceu. A obra que Ele começou em você ainda não está terminada. E Ele está comprometido em completá-la, se você deixar. Escreva nos comentários agora: eu não vou desistir da oração. E tome a decisão hoje de voltar completamente para Deus, de se consagrar novamente, de permitir que Ele complete a obra em você. Estamos chegando ao final desta mensagem, mas eu preciso te dizer que este não é apenas mais um testemunho para você ouvir e esquecer. Esta é uma mensagem urgente. É um alerta final. É um chamado de Deus para você que está desviado, para você que está à beira do abismo, para você que acha que já foi longe demais. Eu estive onde você está. Eu senti o que você sente. Eu pensei os mesmos pensamentos que você pensa. Eu acreditei nas mesmas mentiras que você acredita. Eu achei que Deus tinha desistido de mim. Eu achei que eu tinha cometido o pecado imperdoável. Eu achei que não havia mais volta para mim. Mas eu estava errado. Completamente errado. E se você acredita nessas mentiras, você também está errado. Porque a verdade é esta: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há um fio de fé dentro de você, a obra não está terminada. Enquanto o Espírito Santo ainda te incomoda, ainda te cutuca, ainda te faz assistir a vídeos como este, Deus ainda não desistiu. Filipenses 1, versículo 6 não é um versículo opcional, não é uma possibilidade. É uma promessa absoluta. É um decreto divino. É uma declaração de guerra contra tudo que tenta te destruir. Aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso não depende de você ser perfeito. Não depende de você nunca ter caído. Depende apenas de você permitir que Deus continue trabalhando em você. Nos últimos minutos, eu compartilhei com você coisas que a maioria das pessoas nunca vai ver. Eu rasguei o véu entre o natural e o sobrenatural. Eu te mostrei a realidade do inferno. Eu te mostrei as estratégias do inimigo. Eu te mostrei o que acontece quando alguém se desvia. Mas eu também te mostrei a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a persistência de Deus em não desistir dos seus filhos. E agora você precisa tomar uma decisão. Você pode fechar este vídeo e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Pode ignorar tudo que ouviu. Pode continuar achando que você tem tempo. Pode continuar adiando a decisão de voltar para Deus. E se você fizer isso, eu te digo com toda sinceridade: você está brincando com sua eternidade. Você está apostando que vai ter outra chance. Mas você não sabe se vai ter. Eu não sabia que naquela noite eu ia ter uma overdose. Eu não planejei morrer. Mas aconteceu. E se eu não tivesse uma mãe orando por mim, se Deus não tivesse misericórdia, eu estaria no inferno agora, para sempre, sem volta, sem segunda chance, sem possibilidade de mudança. Ou você pode fazer diferente, você pode tomar a decisão agora, hoje, neste momento, de voltar completamente para Deus, de se arrepender de verdade, de permitir que Ele complete a obra que começou em você. E se você fizer essa escolha, e eu te garanto, sua vida nunca mais será a mesma. Não vai ser fácil. Eu não vou mentir para você. O processo de transformação é doloroso. Você vai ter que cortar relacionamentos, vai ter que abandonar vícios,
vai ter que se afastar de lugares, vai ter que mudar completamente seu estilo de vida. Mas cada sacrifício vai valer a pena, porque o que você ganha é infinitamente maior do que o que você perde. Você ganha paz. Você ganha propósito. Você ganha liberdade. Você ganha uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E mais importante, você ganha a eternidade no céu em vez do inferno. Então eu te faço um apelo agora. Não como pregador, não como alguém que está tentando te convencer de uma religião, mas como alguém que quase foi para o inferno e que foi resgatado pela misericórdia de Deus. Como alguém que viu com os próprios olhos o que te espera se você continuar no caminho que está. Volte para Deus. Agora, não espere mais. Não continue achando que você vai consertar sua vida primeiro. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa de Deus para te ajudar a sair do buraco em que você está. Faça uma oração comigo agora. Não importa onde você está, não importa quem está ao seu lado. Dobre seus joelhos se puder. Levante suas mãos e repita comigo de coração: Senhor Jesus, eu reconheço que me desviei. Eu reconheço que me afastei dos seus caminhos. Eu reconheço que tentei viver sem o Senhor e só encontrei destruição. Hoje eu decido voltar. Hoje eu me arrependo de verdade. Perdoa todos os meus pecados. Limpa minha vida com seu sangue e completa a obra que o Senhor começou em mim. Eu declaro que minha história não terminou. Eu declaro que o inferno não vai me ter. Eu declaro que eu sou filho de Deus e que vou viver para a glória dele. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, algo acabou de acontecer no mundo espiritual. Correntes foram quebradas. Demônios fugiram em terror. Anjos se alegraram. E seu nome foi registrado ou re-registrado no livro da vida. A obra que estava inacabada acabou de ser retomada, e Deus vai completá-la. Ele prometeu, e Ele não quebra promessas. Agora eu preciso que você faça 3 coisas. São 3 ações concretas que vão consolidar essa decisão que você acabou de tomar. Primeira coisa, escreva nos comentários agora: o inferno treme quando eu oro. Faça isso como uma declaração de guerra, como um anúncio público de que você voltou para o lado de Deus. Isso pode parecer simples, mas tem poder, porque quando você declara publicamente sua fé, você está criando uma barreira contra a tentação de voltar atrás. Segunda coisa, compartilhe este testemunho. Compartilhe com aquele amigo que está desviado, com aquele familiar que está afundando, com aquela pessoa que você sabe que está a um passo do abismo. Não guarde essa mensagem só para você, porque Deus te fez assistir a este vídeo, não apenas para você ser transformado, mas para você ser instrumento de transformação na vida de outros. Terceira coisa, inscreva-se neste canal e ative o sininho. Não porque eu quero números, mas porque eu vou continuar trazendo mensagens como esta. Mensagens que revelam o mundo espiritual. Mensagens que alertam sobre as estratégias do inimigo. Mensagens que declaram as promessas de Deus. E você precisa dessas mensagens para se manter forte na jornada que está começando hoje. Eu quero que você saiba que eu vou estar orando por você. Cada pessoa que comentar, cada pessoa que compartilhar, cada pessoa que se comprometer a voltar para Deus, eu vou interceder por você, porque eu sei como é difícil. Eu sei que a batalha não acabou, mas eu também sei que Deus é fiel e que Ele vai te sustentar. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você. O Espírito Santo está te guiando e há uma nuvem de testemunhas no céu, torcendo por você. E eu também estou aqui acreditando que você vai conseguir, acreditando que a obra inacabada na sua vida vai ser completada, acreditando que daqui a alguns anos você vai estar contando o seu próprio testemunho de transformação. A promessa de Deus para os desviados é clara. Ele não desiste. A obra pode parecer inacabada agora. Você pode estar quebrado, pode estar destruído, pode estar no fundo do poço. Mas se você permitir, Deus vai entrar na sua bagunça, vai pegar os pedaços da sua vida e vai reconstruir algo lindo, algo que vai glorificar o nome dele, algo que vai testemunhar para o mundo que ele é o Deus da restauração. Então levante a cabeça, enxugue as lágrimas e comece a caminhar um passo de cada vez, um dia de cada vez, com fé de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O inferno pode ter comemorado quando você se desviou,
Mas o céu está comemorando agora porque você voltou, e eu profetizo sobre sua vida. Você não vai apenas voltar, você vai ser restaurado completamente. Você vai ser usado poderosamente, e sua história de transformação vai impactar multidões. Esta não é uma mensagem de condenação. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem de restauração. É uma mensagem que declara que não é tarde demais para você. Que Deus ainda tem planos para sua vida. Que a obra não está terminada. Então, levante agora. Volte e permita que Deus complete em você o que Ele começou. Porque o melhor da sua história ainda não foi escrito. E vai ser lindo ver Deus trabalhando na sua vida daqui para frente. Escreva nos comentários. O inferno treme quando eu oro. Compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal. E prepare-se, porque Deus está prestes a fazer algo sobrenatural na sua vida. A transformação inacabada está sendo retomada agora. E o que vem pela frente vai superar tudo o que você perdeu no passado. Que Deus te abençoe. Que Deus te restaure, e que Deus complete a obra maravilhosa que Ele começou em você.